Olá pessoal, como vocês estão? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de materiais protetores. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cimento de óxido de zinco eugenol. O cimento de óxido de zinco eugenol, ele surgiu em 1890 e com o passar do tempo suas indicações foram aumentando cada vez mais por causa do efeito sedativo do eugenol, que é um dos componentes dele. Mas hoje, como nós estamos na era adesiva, esse material tem sido menos utilizado. Por quê? Porque o eugenol impede que os sistemas adesivos e que a resina polimerize. Então o uso dele está sendo diminuído gradativamente. As principais indicações desse material é na periodontia, como cimento cirúrgico, na endodontia, cimento obturador de canal, na prótese, como agente cimentante provisório e material de moldagem. O que seria agente cimentante provisório? Quando a gente faz na prótese um dente, que a gente molda o paciente, faz um dente no modelo e depois tem que cimentar na boca. Aí pode usar esse cimento. E na dentística como restaurador provisório. Então, com a apresentação comercial, como vocês podem ver, nós temos ele pó e líquido, certo? Temos ele pastas e temos ele que já vem pronto para o uso. Esse que vem pronto para o uso, ele vem sem o componente eugenol, que é hoje o material que a gente mais está utilizando. Então, na dentística, a gente utiliza pouco o eugenol, o material que vem com eugenol, e utiliza já esse que vem pronto para o uso. Tem várias marcas comerciais, aí só está mostrando essa, mas tem várias marcas comerciais. Que depois, quando a gente for mostrar para vocês a manipulação, todo esse material, vocês vão ver ele direitinho como a gente usa. Como características desse material, a gente tem o que? O eugenol, como eu já disse lá no início para vocês, ele tem uma ação sedativa. Então ele era muito utilizado principalmente em dentes que tinha pulpite, que aí você fazia a abertura coronária e colocava ele como um material provisório para depois fazer a endodontia depois de algum tempo, de algumas semanas. E como ele tem essa ação sedativa, a dor do paciente ia diminuindo, certo? Ele tem propriedades antissépticas e, como eu disse para vocês, ele inibe a polimerização das resinas compostas. Então hoje na dentística a gente não está utilizando mais ele por causa que nós estamos na era adesiva, nós temos materiais mais modernos para utilizar. É um material que tem um pH baixo, certo? Ele não adere ao dente, não é adesivo ao dente. Ele possui isolamento térmico e elétrico. Ele foi muito utilizado com amálgama. Por quê? Porque o amálgama precisa de isolamento térmico. E como ele tem essas características, ele foi muito utilizado em associação com amálgama. Então, quando você vê restaurações de amálgamas mais antigas, quando você vai retirar essas restaurações, embaixo dela a gente encontra ainda óxido de zinco eugenol. Hoje nós temos materiais com propriedades melhores para se colocar junto ao amálgama. Mas essas restaurações mais antigas ainda se faz esse uso. A gente ainda encontra o uso do óxido de zinco eugenol. Ele tem uma baixa resistência mecânica. Foi colocado neles partículas de ácido, alumina e polímeros para tentar melhorar essa resistência, mas ainda a resistência dele é baixa. A gente não consegue colocar o óxido de zinco eugenol como restaurador permanente. Ele é um restaurador provisório, semanas, meses, mas não é para ficar para sempre, que ele não tem resistência mecânica. Então, ele é classificado, tem algumas classificações. Nós temos o tipo 1, que é para cimentação temporária. E temos o tipo 2, que é para cimentação definitiva. O que seria uma cimentação temporária? Um provisório que eu tenho que cimentar no dente, até fazer a confecção do definitivo, eu posso cimentar com esse cimento, certo? O tipo 1. O tipo 2 já seria para uma cimentação definitiva, que já é para ficar definitivamente lá na boca do paciente. Temos o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4, que são restaurações temporárias ou bases, que a gente tem aqui o IRM, é um tradicional, um bem conhecido, mas tem outras marcas, e o Cotosol, que eu já tinha mostrado para vocês, né, que ele vem nessa pasta única, e que a gente já aplica, ele não tem eugenol. Então nós podemos, quando a gente começa uma restauração na clínica, mesmo sendo de resina composta, nós podemos, se não der tempo de terminar, nós podemos colocar o Cotosol e na outra semana remover e restaurar com resina composta. Já se eu usar um óxido de zinco com eugenol, eu tenho que ter o cuidado que eu não posso restaurar com resina composta, como eu já disse para vocês. Aí eu vou ter que retirar esse eugenol, restaurar com amálgama
ou colocar um outro material e aguardar mais um tempo para esse efeito do eugenol sair, para depois eu poder restaurar com resina composta, certo? Aí nós temos o tipo 1, só para vocês terem uma ideia, o tipo 1 é composto por óxido de zinco, resina de terebentina, estearato de zinco e acetato de zinco. E a pasta 2, que ele é formado por duas pastas, nós temos o eugenol e o óleo de oliva. Esse óleo de oliva misturado com o eugenol dá aquele cheirinho característico de dentista. Quando vocês iam no dentista, vocês eu acho que não, mas acho que os pais de vocês, os avós de vocês, quando iam no dentista, o consultório tinha um cheirinho clássico de dentista, que é esse eugenol. Hoje, a gente, como está nessa área adesiva, os consultórios já não tem mais esse cheiro, certo? Mas o cheiro característico de dentista é o eugenol. Vocês, quando a gente está dando essa prática, vocês até gostam de pegar um algodãozinho e colocar no bolso, que falam que é um cheiro gostoso, é um cheiro de cravo, certo? Aí o tipo 1, a gente tem aqui a resina de terebentina, ela vai diminuir o que? A fragilidade do material. O estearato de zinco funciona como um plastificador e o acetato de zinco melhora a resistência desse cimento. E o tipo 2 e o tipo 3, como eu disse lá naquele início, eles tentaram melhorar as propriedades mecânicas dele. Então acrescentaram o ácido, que a gente chama de EBA, e um polímero, certo? Só que o que acrescentaram o polímero só foi acrescentado no pó. O líquido permaneceu só o eugenol. Já o que foi reforçado pelo ácido, ele teve mudanças tanto no pó quanto no líquido. Então, se eu for comparar o cimento de óxido de zinco eugenol tipo 2 e tipo 3, o tipo 3 tem propriedades melhores do que o tipo 2. Mas ambos, o 2 e o 3, têm propriedades melhores que o tipo 1, certo? A apresentação, a gente tem eles em pó e líquido e pasta. Então, basicamente, a gente resumindo a nossa aula, o cimento de óxido de zinco eugenol é um material que contém eugenol como um dos seus componentes, certo? A reação é essa aqui, é uma reação de ácido-base tradicional, certo? Onde eu tenho aqui a base, que é o óxido de zinco, mais o ácido, que vai formar um sal e água, uma clássica reação ácido-base, que vai formar o que? Um quelato no final. E essa reação vai começar quando? Quando eu pegar uma quantidade de pó, adicionar o líquido e misturar e observar uma consistência desejada. Aí está começando essa reação. A velocidade da reação ela é aumentada pela presença de umidade e calor. Então aqui, ó, mostrando agora aqui só o esqueminha para vocês, mas depois eu vou fazer essa manipulação e vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. E quando voltarem as nossas aulas práticas, vocês vão fazer tudo isso nos manequins, combinado? Aqui, ó, a pasta, eu vou pegar o que? Como vocês já viram o cimento hidráulico de cálcio, ela é basicamente igual ao cimento hidráulico de cálcio. Elas são duas pastas, eu vou colocar proporções iguais e vou misturar essas duas pastas. E aí vou inserir onde eu precisar na cavidade. E o pó e líquido eu vou colocar o que? Numa placa de vidro, certo? Com uma espátula mais rígida. Eu vou colocar uma porção do pó e umas gotas de líquido. Vocês vão também de acordo com o fabricante, e cada material indica uma proporção, mas geralmente essas proporções eu vou não ter essa proporção exata. Eu vou vendo a quantidade que eu quero e vou colocando e vou misturando pouco a pouco o pó no líquido, até fazer uma massa homogênea. Quando fizer uma massa que a gente chama assim de massa de vidraceiro, ou uma cobrinha que você vai colocando na placa e ela vai se soltando da placa, como tá aqui, ó, ela vai se soltando na placa, é essa consistência que eu quero. Aí com o Hollenbeck eu vou levando na cavidade. Algumas características para a gente finalizar nossa aula é o que? A temperatura e a umidade acelera o tempo de presa, certo? Então quanto maior a temperatura e mais umidade, vai acelerar nosso tempo de presa. A importância do contato com os fluidos bucais após a inserção na cavidade vai acelerar a presa e as propriedades mecânicas. Ou seja, você vai fazer o isolamento relativo, que é aquele isolamento que faz com algodãozinho, vai colocar nas glândulas salivares para evitar que tenha saliva, vai colocar esse material na cavidade do paciente e ele vai demorar um tempo para tomar presa, de 2 a 3 minutos para tomar presa, mas tem que ter um contato com a saliva.
Quando a gente vai fazendo os manequins, que a gente chama de bob, que vocês ainda não tiveram muito contato com eles, mas vão ter em breve, se Deus quiser, a gente vai colocar e com uma bolinha de algodão, a gente molha e coloca em cima desse cimento. Aí ele vai conseguir tomar presa. Porque se você não colocar, ele não vai reagir. Então aqui também mostra pra gente, ó, o tempo de trabalho é de 2 a 3 minutos, é o tempo que eu vou poder ficar manipulando ele a uma temperatura de 25 graus Celsius. Como aqui a gente tem uma temperatura maior, esse tempo de trabalho tende a diminuir. E o tempo de presa na boca do paciente é de 1 minuto, certo? Aí a gente vai colocar, vai pedir pro paciente fechar, vai tirar os excessos e ele vai tomar presa com o decorrer do tempo, tá joia? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês coloquem no comentário que eu vou respondendo as dúvidas de cada um, tá certo? E a gente se vê nas próximas aulas. Oi turma, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a manipulação do cimento de óxido de zinco eugenol tipo 3, o que é indicado para restauração provisória. Então, o material que nós vamos utilizar vai ser uma pinça clínica, bolinhas de algodão compactadas, uma sonda exploradora, uma espátula de inserção número 1 ou um Rollenbeck, uma espátula número 72 ou uma espátula número 36, uma placa de vidro e uma gaze. E também um pote Dapen com água. Aí a gente vai lembrar que o cimento de óxido de zinco eugenol, ele foi muito utilizado associado ao amálgama, como a gente viu em aula. Hoje ele tem o seu uso mais restrito. Ele é usado mais em serviço de urgência, quando o paciente está com dor, que o dente vai para uma endodontia. Por quê? Porque o eugenol tem uma ação sedativa ou anódina. E o eugenol, que é esse líquido aqui, muitos de vocês não vão saber, mas ele tem um cheiro de cravo. É um cheiro de dentista, que vocês não vão saber qual é esse cheiro, mas os pais ou os avós de vocês lembram muito que os dentistas, né, antes que a gente não estava numa era adesiva, que usava muito amálgama, era o cheiro característico de dentista. Então aqui está o pó e o líquido. Antes da gente usar o pó, nós vamos agitar o pó. Nós não temos uma proporção feita, a gente vai fazer a proporção aleatória. Mas sempre é interessante vocês lerem a bula para ver o que o fabricante diz. Então nós vamos adicionar um pouquinho de pó na placa. Lembrar sempre de fechar o recipiente que tirou o pó, né? Agora o líquido, nós vamos colocar ele sempre na porção de 90 graus, o frasco, né? Na porção de 90 graus e vamos despejar de 3 a 4 gotas para que a gente consiga uma quantidade de massa suficiente para fazer a nossa restauração. No início, nós vamos fazer a manipulação, nós não temos uma divisão acadêmica, nós simplesmente vamos pegar um pouquinho do pó e ir acrescentando ao líquido. No início, essa mistura, ela é bem facilzinho de ser feita. Veja que eu vou usando uma grande quantidade da placa e sempre vou unindo o pó ao líquido. E sempre com a ponta da espátula, ó. E vou fazendo uma força e vou batendo a ponta da espátula nesse material. E vou acrescentando mais um pouquinho de pó. Essa mistura a gente vai fazendo, acrescentando pó, até nós conseguirmos uma plasticidade suficiente. Mas sempre vou batendo e vou acrescentando um pouquinho mais do pó a essa massa. Olha o jeito, né, que eu tô segurando a espátula e realmente eu vou fazendo força.
para fazer essa manipulação. À medida que essa massa vai saindo, desgrudando da placa, formando essa cobrinha que a gente chama de massa de vidraceiro, é porque a mistura já está boa para podermos inserir na cavidade. Aqui o aspecto, né, do material que foi manipulado. Podemos levar ele na cavidade incremento único ou em vários incrementos. Lembrar que é um material provisório, então não preciso perder muito tempo fazendo escultura. E também lembrar que, como ele contém eugenol, eu não posso utilizar resina nesse dente. Nós já vimos isso em aula, porque a resina, o eugenol, impede a polimerização dos adesivos, da resina. Por isso que hoje na dentística nós estamos utilizando o óxido de zinco sem eugenol. E com essa própria espátula eu posso ir tirando o excesso. Eu vou tirando o excesso e vou limpando o instrumento na gaze. Posso também, para tirar o excesso, pegar minha sonda exploradora. É sempre interessante vocês, quando for manipular o material, ter uma gaze. Está sempre limpando a ponta do instrumental para que o material não fique grudado na ponta, que é mais fácil depois na hora de limpar. Agora que eu finalizei, eu vou pegar uma bolinha de algodão umedecida na água, vou vir aqui na cavidade, ela vai servir para alisar também nosso material e também para que esse material tome presa, porque se não tiver esse contato com a água, ele não vai tomar presa, porque na boca do paciente ele tem contato com a saliva. Mas aqui no nosso manequim a gente tem que colocar uma água. E aí tá nosso material provisório colocado no dente, bem vedado o dente. Aquilo que eu disse, a gente não precisa se preocupar com a escultura. Aí no caso, quando eu for utilizar nessa hora, eu peço para o paciente fechar a boca para a gente ver se para checar a oclusão, né? Para não deixar que esse material fique alto na boca do paciente. Só dando uma ajeitadinha aqui. Pronto, aí está finalizada a nossa restauração provisória. Dando continuidade, eu vou mostrar para vocês agora o óxido de zinco que vem sem eugenol, que é o que a gente usa mais na clínica quando vai fazer restaurações adesivas. Então ele vem nessa massinha, ele já vem pronto. Eu vou pegar uma quantidade com a espátula limpa, né? Vou pegar uma quantidade que eu acho que seja necessária, dispensar na placa. Vou ter o cuidado de fechar, todo o material a gente tem que fechar, porque a umidade pode fazer com que ele resseque, que ele fique todo seco. Então sempre tem que ter esse cuidado com todo o material na odontologia, fechar. E ele tá aqui, essa massinha, aí eu vou pegar o meu manequim, eu posso pegar e fazer uma bolinha. E agora eu venho aqui, ó, e já levo no dente, só fechando a cavidade. Com o cuidado de vedar toda a minha cavidade. Também, como ele é um cimento provisório, a gente não se preocupa tanto com a escultura. Vai só se preocupar em não deixar a restauração provisória alta. Fazer o ajuste oclusal, né? Nessa hora eu pediria para o paciente fechar a boca delicadamente. Aqui só estou removendo o excesso. Eu posso remover também com uma sonda exploradora, se vocês preferirem, com o Rolling Back. E agora eu vou pegar aquela minha bolinha de algodão que a gente fez, compactada, a bolinha de algodão. Eu vou umedecer, tirar o excesso numa gaze e passar aqui, porque esse cimento também ele vai reagir, vai tomar presa na presença de água.
Na boca a gente tem a saliva, né? Então aqui a gente coloca um pouquinho de água, senão ele não vai ter uma presa. Aqui nós temos as nossas duas instalações provisórias. Essa aqui a gente fez, né, com cimento de óxido de zinco e eugenol. E essa outra a gente fez com cimento de óxido de zinco sem eugenol. As duas são instalações provisórias. Lembrar que o eugenol dessa extração impede o uso da resina composta, de materiais adesivos. Já aqui, como eu tenho sem eugenol, eu posso remover e posso restaurar com material adesivo.